que a gente inicia ali lendo uma página de elevação moral, uma página do Evangelho, uma mensagem, e depois daquela leitura a gente relaxa aquelas tensões do dia e começa a meditar, né? A gente poderia dizer assim, vamos nos propor uma viagem ao abandonado e muitas vezes conhecido mundo do eu, não é uma viagem. Agora, na pandemia, que estão todos convocados a ficar em casa, por que a gente não fala? Estamos convocados a viajar. Vamos para um mundo inexplorado, muitas vezes, de nós mesmos. Então a gente começa, né, eu começo a imaginar logo uma roupa daquela de mergulho, com aquele escafandro, né, com uma lanterninha lá na mão, para entrar nesse mergulho dentro de nós. E vai ser uma viagem cheia de aventura. É uma viagem exploratória. Então a gente inspira, expira, 1 e 2, e foi, não é? Vamos dentro da gente, vamos olhar essa geografia interna, vamos observar isso. E a gente vai falar, nossa, que lindo, né? Muitas vezes. Pensei que essa parte fosse maior, achei que essa parte fosse menor, de limite de possibilidade. E aí a gente traz para a nossa mente um objeto de reflexão. Muito importante isso, né? Inspirar no conteúdo daquela página, daquele texto, aquela mensagem, para a gente refletir. Um assunto condizente. A gente começa no processo de lucubração. Muito interessante isso. Como é que a gente se coloca, nosso comportamento, de frente dessas situações? Como é que a gente se sente? Às vezes a gente se descobre sem saber. A gente descobre emoções que a gente nunca imaginou sentir diante de uma situação. Eu naquela situação. Então a gente começa a aprender a trazer a mente por objeto da reflexão, trabalhar essa mente. E a gente conversa com a gente mesmo, olha o que eu encontrei em mim, né? Esse é o fim do autoconhecimento. Olha que conclusão que eu cheguei sobre isso. Eu preciso sentir. Às vezes a gente pensa, pô, tem uma tendência à impaciência. Olha só que eu encontrei em mim, olha como é que eu sou impaciente. Olha como é que eu tenho uma tendência à violência, a querer acabar com tudo, a parar o assunto, a botar ponto final, a sair. Olha como eu tenho essa tendência. Olha como eu sou exigente. Olha como é que eu sou inflexível. Ó, deve ser por isso que as minhas articulações estão doendo, né? Que o corpo fala. Ou será que eu choro muito por dentro e estou cheio de água? Ou será que eu cristalizo muito aquela raiva, aquela mágoa e estou fazendo pedras no meu corpo, né? Então a gente começa a se perceber com essa luz, com essa lanterninha. A gente vai olhando essas emoções e sentimentos, reconhecendo, desfazendo as ilusões. E o primeiro passo é realmente conhecer esse sentimento. Reconheço, dou nome. Se é violência, eu tenho violência dentro de mim. Eu tenho que reconhecer. Não adianta negar. Mas para que eu entro nesse processo de reconhecimento? Eu reconheço, é interessante, eu preciso aceitar que uma dificuldade minha que precisa ser iluminada. Não adianta eu pegar a luz de Jesus e não saber o que eu vou iluminar. Então, quando eu trago, olha, eu tenho tendência à violência, eu tenho tendência à impaciência. Então, eu dou nome, eu reconheço essa dificuldade. E com que luz que eu vou iluminar? A de Jesus, a luz do Cristo. Então, eu pego o conhecimento de Jesus e levo até aquele sentimento que desarmônico que se encontra dentro de mim. Desarmônico com a lei de Deus. E eu vou ser infeliz toda vez que viver fora da lei de Deus. Não é isso que nós aprendemos com o livro dos Espíritos? Então, qual é a virtude que transforma a violência? A mansetude. Qual é a virtude que vai trabalhar em paciência? A paciência. Então eu vou avaliar, eu comparo, eu olho meus impulsos, ainda muito instintivo, estudo, medito, em torno daquele conteúdo, analiso, avalio, aí eu reparo.
Como é que aquilo ali se expressa? Será que se expressa através dos meus gestos? Será que a minha voz? Será que a minha voz é tão imperativa assim? Então, não é processo de se envolver com culpas. Nós estamos longe disso. Isso já passou, isso foi lá nas reencarnações anteriores. Acabou. Essa questão de culpa não me leva a lugar nenhum. Meu interesse é conhecer, denominar, para eu corrigir, para aquilo não se repetir nos mesmos atos. Senão, vou viver reencarnações apaixonadas por mim mesmo, reproduzindo os mesmos atos não condizentes com a lei de Deus, e eu fico no que se chama essa sansara, vou e volto, sem sair do mesmo lugar. Então, se o meu modelo é Jesus, ele nos falou bem-aventurados mansos e pacíficos, eu vou buscar estudar lá a afabilidade, a doçura, a paciência, a obediência e a resignação. Não é assim? E nesse processo exploratório, nós vamos nos observando, né? O que eu vou me decidir? Ou eu fico com a minha personalidade truculenta sendo repetida, ou eu tenho coragem de colocar as lições de Jesus na minha vida. É uma decisão nossa, né? Então a gente já começa a separar ali o joio do trigo, discernindo dentro da gente o que combina e o que não combina mais. Jesus é meu referencial, meu parâmetro, e a gente vai contabilizando, né, a soma do bem e do mal que ainda existe dentro de nós. Isso é um processo interessante. Porque tem muita coisa que já estamos melhor. Então, é uma autoavaliação para melhor saber o que fazemos. O que eu posso fazer? Só após nos conhecermos bem é que a gente pode fortalecer aquilo que precisa ser corrigido e modificado.